Olá pessoal, tudo bem? Acadêmicos da ABF 0578. Estou gravando aqui então para vocês os slides da disciplina de Introdução à Educação Física, tá? Unidade 1, tópicos 1 e 2, ok? Temos 4 tópicos nessa primeira unidade. Nesse vídeo eu vou gravar para vocês então algumas coisas importantes, né? Algumas explicações dos tópicos 1 e 2, ok? Então vamos lá. Como é o nome da disciplina? Introdução à Educação Física, tá? Então, primeira coisa que a gente vai ver, né? Primeira parte aí, no tópico 1, um pouco da história da educação física, ok? Então, educação física da antiguidade até a idade contemporânea. Então, falando um pouquinho lá da antiguidade, ok? Era necessário, né? Então, o corpo em movimento para sobrevivência. Força, agilidade, resistência e outras capacidades físicas, né, inerentes à manutenção da vida. Para que eles utilizavam? Principalmente para caça, né? Sobrevivência em relação a lutas também, mas basicamente a caça, né, para conseguir coisas básicas para sobrevivência, principalmente em relação ao alimento, ok? Então, pouco depois aí, né? Então isso isso na antiguidade, né? E aí, um pouco depois, na China, tá, vem a criação do Kung Fu como uma ginástica terapêutica. Na Índia, a criação da Yoga, tá, uma ginástica de posições que liga o corpo a uma ideia de elevação espiritual. Então, se o Kung Fu ele tinha uma ideia mais médica, tá, mais terapêutica, em que os movimentos que foram criados, né, os movimentos eram indicados para cada tipo de doença ou dificuldade, né, do indivíduo. A yoga ela já traz a questão do físico com o espiritual, ok? Então tem essa elevação espiritual, tem essa ideia espiritual, que se a gente for observar na yoga, até hoje ainda tem um pouco disso, né? São diversas metodologias, tem yoga infantil, tem diversos tipos de yoga, mas de uma forma geral, né, como base, ela tem bastante essa coisa da espiritualidade até hoje, ok? Então no Egito, nessa época, preparação para lutas devido a confrontos existentes na época, ok? Então, o Egito focado mais na luta, e na Grécia Antiga, a criação dos Jogos Olímpicos antigos, né? Para homenagear Zeus. Então, veja ali, ano 776 a.C., ok? Então, 2.700 anos atrás, aproximadamente, ok? Então, um pouco depois, educação física na Idade Média, né? A Idade Média contempla aí do ano 500 até 1500 aproximadamente, tá? Idade Média, pessoal. A igreja propaga que o culto ao físico negligencia o culto ao espírito e contamina a alma. Educação física e o culto ao corpo embaixo. Existia, mas não evoluía, era apenas tolerado. Então tem grande influência da igreja nesta época, e acaba que a educação física tem um cunho antirreligioso. Né? Então, nessa época acaba sendo negligenciado, porque, segundo a igreja, né, que era importante, tinha o seu espaço importante na época, o culto ao corpo, né, negligenciava a alma, contaminava a alma, então isso não era positivo, foi uma época ruim nesse sentido para a educação física, para o movimento. Educação física na Renascença, então, pessoal, já na Idade Moderna. Então, a educação física volta a ganhar força, corpo e espírito em consonância, tá? Então, se a gente for pensar em relação ao corpo e espírito, ao espiritual, né, que a yoga já falava lá atrás, então volta a estar em alta, ok? Diversos pensadores trabalham em prol da educação física, no livro de vocês tem bastante informação sobre isso também, coisas bem importantes, bem legais. E Jean-Jacques Rousseau, um desses pensadores, então, é considerado o pai da educação física escolar. Ele ajudou a inserir a educação física escolar na educação infantil, ok? Então, é quando começou a se ver que a educação física, que o movimento, ele precisava ser inserido lá no começo, né? Na educação de base, ok? Que é um conhecimento que a gente tem hoje
que é de suma importância, né? É muito necessário trabalhar a educação física na base, lá com crianças a partir de 4, 5 anos, e até antes também, né? Para a gente conseguir desenvolver o repertório motor de uma forma geral, né? E grandiosa. Então, nessa época já começou a se discutir isso, ok? Educação física na idade contemporânea. Então, pessoal, aqui já mais próximo dos dias de hoje, né? Na idade contemporânea, as escolas europeias de educação física em alta, ok? A escola alemã, então, é o berço da ginástica olímpica atual, tá? Todas essas escolas, elas têm influência no que é a educação física hoje, devido ao fato de que é muito próximo, né? 100 anos, cento e poucos anos atrás, ok? No estilo nórdico, né? Então, na escola nórdica, a ludicidade, sequência pedagógica através da ginástica, né? Sequência pedagógica é uma coisa que a gente fala muito hoje em dia na educação física, né? É muito simples o conceito, mas a gente precisa pensar nesse conceito todos os dias que a gente estiver em aula, tá? E aí, independente de aula na escola, na academia, em qualquer lugar, o que é sequência pedagógica? Sequência pedagógica é começar do mais fácil para o mais difícil, ok? Então, a escola nórdica começa a trabalhar isso, né? A ludicidade e a sequência pedagógica. Coisas bem pedagógicas mesmo que a gente usa até hoje. A francesa difunde a ginástica calistênica, né? Aquela ginástica mais... como é que a gente pode colocar a palavra? Uma ginástica que ela é mais simples, tá? Então, é um tipo de ginástica que não precisa tanto, né, de esforço corporal, ok? Então é uma ginástica mais livre. Tá? A gente pode discutir um pouquinho mais, eu trago material para vocês mais sobre isso, ok? Então um conceito francês da ginástica calistênica, tá? Na escola inglesa, jogos e esportes, sistematização de regras, escolarização dos esportes e criação do rugby e futebol. Então os ingleses tiveram bastante influência nessa questão esportiva e são criadores, por exemplo, do futebol e do rugby, que são dois esportes muito importantes ao longo do tempo, né? O futebol, que hoje é o esporte mais difundido pelo mundo, né, culturalmente, e o rugby, que para nós brasileiros talvez não tenha tanta influência, tá? Mas fora do Brasil, que na América do Sul, principalmente na Argentina, e na Europa é um esporte muito difundido, né? E ele é a base de um esporte americano, talvez o esporte americano que mais importante para os americanos, né, que é o futebol americano. Então, o rugby também teve grande influência na história dos esportes, ok? Então, os ingleses, eles levam para a escola essa questão mais esportiva. Educação física no Brasil, então, contando um pouquinho da história, né, ela inicia de forma organizada, basicamente, em 1900, tá? 120 anos atrás. Por cerca de 30 anos, então, fala-se da fase higienista. Tá? No livro, a partir da segunda unidade, vai se falar mais sobre isso, mas a gente já pode citar. O que é a fase higienista? Exercício físico como propagador de saúde através de bons hábitos, né? Então, pensando num contexto mais social, tá? Notou-se que uma população, né, o indivíduo que pratica esporte, ele tem menor chance, né, de ter problemas de saúde, ok? Então, dessa forma, o governo, o Estado gastaria menos com saúde a longo prazo. A gente sabe que hoje em dia isso é muito verdade, né? Se a gente tiver uma população ativa, a gente tiver uma população que pratica esportes, que pratica atividade física, exercício físico, né? Vamos ter menos gasto com saúde. Tá? Isso é uma questão lógica. Então, isso já se pensava na época, ok? Fase militarista, 1930 a 1945, o Estado em foco, tá? Então, o Estado ele quer mostrar força a partir do movimento, a partir da educação física. O objetivo é criar homens fortes e disciplinados, prontos para batalhas e visualmente bonitos como propaganda do governo, ok? É um período de guerras, né? Então, logo depois da Primeira Guerra Mundial, né? E durante a Segunda Guerra Mundial, que termina ali em 1945, acho que sim, né? Então, é um período de guerra, um período muito militar, né? E foi desenvolvida a educação física nesse sentido, ok? Depois, o período chamado da pedagogização, tá? Que o profissional de educação física começa a entrar em foco. Tá? Sai um pouco do militarismo
e entra o profissional de educação física. Apesar da educação física continuar no ensino militar, ela começa a ser um pouco melhor programada, um pouco melhor organizada, porque começam a ter profissionais focados nesse tipo de trabalho, ok? E não um trabalho generalizado, né, com conhecimento apenas empírico, então começa a entrar um pouco o conhecimento científico, certo? Então o esporte também entra no currículo das escolas, tá? E as aulas começam a ser sistematizadas, então organizadas, certo? Fase atual, basicamente ali 1971 até hoje, tá? Obrigatoriedade da educação física no currículo fundamental e médio, tá? Então a partir daí sim que tem o desenvolvimento. De lá para cá muitas coisas mudaram, se a gente for pensar em 1971, porém algumas estruturas continuam iguais e foi o momento ali que virou essa chave, né? Que a obrigatoriedade de educação física na escola, então a importância do movimento, né, junto com o cognitivo que faz parte do ambiente escolar. Certo? Então, basicamente, era isso para o tópico 1, tá? A gente vai para o tópico 2 agora. Vão ter outras disciplinas, né, que a gente vai falar mais especificamente dos esportes, tá? Essa disciplina, ela fala de uma forma mais geral em relação à história de cada um dos esportes, tá? Qual o objetivo da Uniaselv em colocar os esportes aqui na história, né? Quais os esportes que ela quer colocar? Os esportes mais difundidos, tá? No âmbito escolar. E são aqueles que nós vamos trabalhar em maior escala, certo? Então, foram nesses que a Uniaselv se baseou. Em pesquisas, né, em atividades extracurriculares, em trabalhos, né, científicos ou não. Na verdade, todo o trabalho que a gente faz, né, dentro da faculdade aqui deve ser científico, né? A gente pode desenvolver trabalhos com outros esportes também, tá? Mas nesse momento, então, são colocados alguns os principais. Então, pessoal, primeiro, o atletismo, tá? O atletismo é a base de tudo, base de todos os esportes, tá? Mesmo não organizado, a gente sabe que na antiguidade o atletismo era o esporte mais difundido, devido às habilidades básicas que eram necessárias para a sobrevivência, né? Como correr, saltar e lançar, que são 3 habilidades do atletismo, ok? Que tipos de provas tem no atletismo? Provas de pista, provas de campo, provas combinadas, pista e campo, o pedestrianismo, né, que são as corridas, então corrida de rua, a maratona, enfim, né, e outras, cross country, o trabalho cita corridas em montanha, né, e a marcha atlética também, ok? Depois, provas oficiais, pessoal, olhem nas páginas 17 e 18 do livro de vocês, início da 19 também, que tem lá provas oficiais masculino e feminino, ok? Lá tem, aqui no material de vocês, então, tem as corridas rasas, tá? Corridas com barreiras, corridas com obstáculos, marcha atlética, revezamentos, saltos, arremessos e lançamentos e as combinadas, né? Decátlon, pentátlon e tetrátlon, ok? Como é que a gente pode separar, né, as modalidades do atletismo? As corridas, os saltos e os lançamentos. De uma forma geral, separar por esses 3, né? Correr, saltar e lançar. Corridas, saltos e lançamentos, a gente consegue encaixar cada um deles ali, ok? E, além dessas, né, os revezamentos e as atividades combinadas, né? Daí o decátlon, pentátlon, tetrátlon, tem habilidades um pouquinho de cada uma ali, né? E aí forma o exercício, ok? Forma o esporte, tá? A modalidade. Dessa forma, pessoal, quando a gente entrar de fato na parte pedagógica do esporte, tá? Porque a gente aprende um pouco mais sobre ele, aí a gente vai ter tempo para ver isso também, ok? Que é mais uma passada histórica. Então, basquetebol, pessoal, páginas 19 e 20, ele é criado, então, nos Estados Unidos, no estado de Massachusetts, em 1891. Surgiu devido a um inverno longo e rigoroso que obrigava os alunos a praticar atividades dentro de ginásios. Então, com a dificuldade de praticar na rua, precisava praticar dentro de ginásio. O que tinha na época em ginásio? Tá?
esportes de contato, ok? Apenas a ginástica, né? Também, muitas vezes apenas a ginástica, então acabava ficando um pouco mais chato. E o professor, né, e o diretor dessa escola, eles tiveram a ideia de criar, né, algo diferente. E aí, nesse momento, criaram um jogo, né, no qual colocaram uma cesta, tá, a 3,5 metros de altura, para que nenhum aluno alcançasse. Então, fosse obrigado ao arremesso. A partir daí, né, observaram que era um jogo muito interessante, que dinamizou de uma forma diferente, tá? Aqui eu até coloquei a cesta, então, na época, a cesta na época, então, que eles criaram de 3,5 metros, tá? Hoje a cesta oficial de 3,05 metros, tá? Então era 3,50 metros quando foi criado, hoje em dia, oficialmente é 3,5, tá? E aí, claro, podem ter cestas menores também, né? Adaptação para idades menores, jogos escolares, enfim, podem ter cestas menores, mas o oficial seria isso. E aí, um ano depois, 1892, ocorreu o primeiro jogo oficial, já com algumas regras definidas, tá? Em 1936, o basquete foi incluído nos Jogos Olímpicos. Então, os Jogos Olímpicos modernos, eles começam em 1896 e o basquete ele entra em 1936, ok? É isso então do basquete, pessoal. Handebol. O handebol, então, vocês podem encontrar nas páginas 21 e 22. Handebol é um esporte que, de certa forma, ele é simples, né? Porque devido ao fato do arremesso, então ele não se tem tanta dificuldade, tá, em iniciar, por exemplo, o handebol. Então, como é um jogo que você segura a bola e lança, tá, existiam informações de jogos parecidos, né, semelhantes, praticados na antiga Grécia, tá? Isso há muito tempo. Depois, citações de romanos, lá nos anos 130 a 200 depois de Cristo. Muitos outros países, de 1500 para cá, registram ter praticado jogos semelhantes. Então, é um jogo que aparentemente é muito antigo, mas ele nunca foi sistematizado. Aí sim, na Alemanha, né, e outros países da Europa também jogavam, na Alemanha, em 1912, foi levado a campo, então, o registro é que esse jogo, então, ele foi disputado pela primeira vez, um jogo muito próximo ao handebol, em 1912. Na época chamava-se Handball, ok? E em 1920, o handebol, né, próximo ao que é hoje, foi oficializado também na Alemanha. Aí já se chamava handball, né, portuguesado o handebol. Se tornou esporte olímpico em 1936, tal qual o basquetebol. Vamos passar para o voleibol então, pessoal. O voleibol, páginas 22 e 23 do livro de vocês. Então, pessoal, voleibol foi criado em 1895, também em Massachusetts, né? Se vocês forem lembrar, a gente viu agora há pouco que o basquete também foi criado lá, certo? Na época, o esporte da moda era o basquete, porém com uma alta exigência física. O que era observado? Então, o basquete se tornou popular, era bacana, enfim, né? Estava sendo jogado há 3, 4 anos, porém o basquete, ele tem um problema, né? Uma dificuldade, né? Não, talvez não seja um problema, uma dificuldade que ele é muito físico, né? Muito movimento, tá? Pessoas mais altas levam uma vantagem grande, apesar de que no voleibol também isso pode acontecer, mas no basquete isso é mais evidente, tá? Então, o que se notou? Tinha uma alta exigência física. Então, que se criasse um esporte, né? Também de quadra, devido ao frio, né? E outras coisas, que fosse levemente, né, mais leve fisicamente, ok? Então iniciou-se o voleibol. No começo a bola era muito pesada, então ele também não foi tão aceito. E aí depois foi se adaptando, até que o voleibol foi oficialmente criado em 1897. O esporte se difundiu internacionalmente até cerca de 1910, né, quando chegou na América do Sul. O primeiro registro aqui foi no Peru. Em 1947, então um bom tempo depois, né, o esporte foi difundido, mas um tanto quanto amador, né, por um bom tempo. Então, em 1947 foi criada a FIVB, ok? FIVB, Federação Internacional de Voleibol, ok? Voleibol separado
no inglês, tá? Tornou-se esporte olímpico em 1964. Na época, a extinta Tchecoslováquia era a maior força do esporte. Então, os registros são que Tchecoslováquia e Rússia, principalmente, eram os dois países mais fortes. Com certeza, a altura fazia diferença, mas foram os países que mais difundiram, então, esse esporte lá no começo, ok? O Brasil tem registros de vitórias de sul-americano em 1951, então um pouco antes disso. Na América do Sul, de fato, o Brasil ao longo do tempo, né, o país mais forte, e durante um tempo também, né, inclusive nós somos atuais campeões olímpicos no masculino, e durante um tempo a gente mandou no voleibol, de 2004 até 2016, 2002, 2001, 2002 até 2016, o vôlei masculino mandou, né, ligas mundiais, tem a Olimpíada, Jogos Olímpicos, né? No feminino também ganhamos os Jogos Olímpicos, se eu não me engano, 2012 ou 2008, acho que foi 2012. No Brasil éramos favorito há 4 anos atrás, né? Acabou não ganhando, mas tinha um belo time também. Favorito ou segundo melhor equipe, né? Fez uma boa primeira fase, acabou caindo fora. Então o Brasil é muito forte no voleibol, né? Especialmente de 30 anos para cá. E tem registros, né, de ter essa força também há mais tempo. Inclusive, acredito que é campeão olímpico masculino em 92, então, né, faz um tempinho já que a gente é forte. Vamos lá, futsal agora. Tá? Então, o futsal. No Brasil foi criado em São Paulo, em 1940. Tá? As primeiras informações sobre o jogo foram em 34 no Uruguai, chamado Indoor Football. Então, como é que era o futsal na época? Hoje a gente chama de futsal, mas na época então era chamado de futebol de salão. E qual a diferença entre os dois? O futebol de salão, ele foi criado basicamente porque não se tinha mais tantos espaços em campos, né? O futebol altamente desenvolvido já, né? Então, em 1930 teve a primeira Copa do Mundo, então, principalmente no Uruguai, aqui no Brasil, Argentina, os países já com o futebol muito forte, né, na população. E aí já não se tinha com o crescimento, enfim, né? O crescimento econômico, o crescimento da construção civil foram diminuindo, né, as possibilidades de campo, né, e também tem a questão de climática, tá, sul do Brasil, Uruguai, Argentina, que dificulta em alguns momentos do ano jogar em campos, né, então foi jogado futebol de salão, com as regras muito próximas ao futebol. A gente sabe que hoje em dia as regras do futsal são: o goleiro, né, sai jogando com a mão, a lateral é com o pé. Na época, não. Na época, então, era muito mais parecido com o futebol mesmo, as regras. Inclusive a bola, uma bola mais pesada, uma bola mais leve, né, maior e mais leve, que quicava mais. Hoje a gente sabe que tem uma bola um pouquinho mais pesada, que quica menos, né. Então, essas as diferenças entre o futsal de hoje em dia, né, que começou a ser difundido a partir dos anos 90, do futebol de salão antigo, ok? Então, em 1980, foi realizado o primeiro Pan-Americano de Futebol de Salão no México. E em 1982, a FIFUSA, que era quem mandava no futsal na época, realizou o primeiro Campeonato Mundial de Futebol de Salão. Em 1989, então, foi que a FIFA entrou e começou a trabalhar os mundiais, né? Depois já em 89, acho que teve o primeiro Mundial da FIFA, isso depois a gente pode ver certinho a partir de quando, tá? Mas a partir de 92, então, é que as Copas do Mundo começaram a ser realizadas de 4 em 4 anos, tá bom? Atual campeão, se eu não me engano, é a Argentina em 2016. O que é do futsal, né, que começou lá com o futebol de salão. E no final dos anos 90, ali, que as regras ficaram muito parecidas com o que é. E todo ano muda uma coisa ou outra, né? Mas basicamente é isso. Para finalizar, então, o tópico, pessoal, o futebol. Tá? Então, o futebol, ele tem registros muito antigos, né? De esportes jogados com o pé. Como a gente falou do handebol antes, né? O handebol é o esporte que você joga com a mão, de uma forma simples, de pegar e arremessar, tá? As regras do jogo mais complexas é o futebol. Mas o futebol também, né? Você basicamente chutar
a bola, a passar, enfim, mas de forma geral, é muito simples você identificar que alguém está batendo bola. Então, existem muitos registros antigos, tá? O futebol, como se conhece hoje, foi criado na Inglaterra e os primeiros registros foram no ano de 1860. Até tem registros anteriores, mas o que é parecido com hoje, 1863, e profissionalizado em 1885. Ele vinha modificando, né? Em 1904 foi criada a FIFA. Então, já são quase 120 anos que existe a FIFA, que é quem regulamenta basicamente o futebol, certo? Algumas colocações de regras que foram criadas, né? Em 1871 foi criada a regra do goleiro, tá? Então, um jogador específico, né? Que pode pegar com as mãos, na época chamado de guarda-redes, tá? Em Portugal, até hoje em dia, o nome do goleiro é guarda-redes, né? Nessa tradução português-brasileiro. Em 1875, depois foi criada a regra dos 90 minutos. 1891, regra do pênalti. Em 1907, a regra do impedimento. Então,